ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu pela segunda vez, agora na Justiça de Primeira Instância, no Paraná. O juiz Sérgio Moro aceitou na noite de ontem a denúncia do Ministério Público contra o ex-presidente Lula, Dona Marisa Letícia e mais 6 pessoas. Vamos ver? O ex-presidente Lula é acusado de receber 3 milhões e 700 mil reais em propina em contratos supostamente fraudados entre a Petrobras e a empreiteira OAS. Segundo os procuradores do Ministério Público Federal, o apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, fez parte desses pagamentos. E, de acordo com a Polícia Federal, a OAS pagou nos últimos 5 anos R$ 21.500 todo mês para que os presentes recebidos pela Presidência da República durante os 2 mandatos de Lula fossem guardados no depósito de uma grande transportadora. Na sentença, o juiz Sérgio Moro afirma que já há prova razoável de que a integridade da gestão da Petrobras foi contaminada por um esquema sistemático de pagamento de propinas e de lavagem de dinheiro, e que o esquema servia não só a agentes da Petrobras, mas também a agentes e partidos políticos. Moro também disse que aceitar a denúncia não significa condenar o réu. Caberá à defesa e ao Ministério Público, ao longo do processo, apresentarem as provas de cada uma das teses. Além de Lula e Marisa Letícia, viraram réus Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, Paulo Gordilho, arquiteto, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e os ex-executivos da OAS, Agenor Franklin Magalhães, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ori Ionamini. Essa é a segunda vez que Lula vira réu na Lava Jato, a primeira nas mãos do juiz Sérgio Moro. Em julho, a Justiça Federal de Brasília aceitou outra denúncia baseada na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, de que Lula teria tentado obstruir as investigações ao tentar comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. A defesa de Lula criticou a decisão. Essa decisão não surpreende diante do histórico de violações às garantias fundamentais já ocorridas e praticadas por esse juiz de Curitiba. O ex-presidente Lula recebeu a notícia da aceitação da denúncia pouco antes de uma videoconferência com apoiadores em Nova York. Voltou a chamar a acusação de pirotecnia e disse confiar na justiça. Obviamente que eu estou triste, porque eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o juiz Moro aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa, uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tem bons advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que dá. Quais os desdobramentos políticos da fase atual da Lava Jato no país? Para discutir o assunto, nós contamos com a presença dos cientistas políticos Tarso Nunes e também do cientista político e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Boa tarde, sejam bem-vindos, boa noite, enfim. A primeira pergunta é a seguinte, na semana passada, a apresentação do Ministério Público gerou debates acalorados nas redes sociais, em todos os lugares, enfim. Primeiro com o tal PowerPoint, usado para ilustrar e que virou meme. A gente estava falando até fora do ar, virou piada para futebol, enfim, para diversos assuntos. Qual a avaliação que vocês podem fazer do teor da denúncia, seja na forma ou no conteúdo? Fiquem à vontade. Por favor. Bom, eu acho que sim, a primeira coisa que se destaca nesse processo todo, especialmente nessas últimas semanas, é um alto nível de espetacularização da política e da própria justiça. Quer dizer, independente do mérito que se avalie em relação à culpabilidade do Lula ou não, a sua responsabilidade em relação à corrupção na Petrobras, o fato é que me parece que o tom e a forma como elas foram apresentadas vão muito além do que se deveria esperar de uma ação institucional, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. Parece que há uma necessidade de fazer com que a denúncia tenha impactos políticos, que é uma preocupação que não deveria ser uma preocupação da Justiça. A Justiça deveria ter, e o Ministério Público deveria ter uma preocupação de investigar fatos, a Justiça deveria ter uma preocupação de julgar fatos, e isso se faz com uma certa circunspecção. Quer dizer, tu não pode estar emitindo opiniões, tu não pode estar se referindo a coisas que tu não tenha provas, tu não pode estar tratando além dos fatos de juízos morais. Então, tratar como comandante mor, dizer, não, nós não podemos provar, mas veja bem, o fato de que
o apartamento não está no nome dele, é uma prova de que o apartamento é dele. Isso assim chega num nível de um certo surrealismo. Deixa eu já encaixar a segunda pergunta, os dois podem responder, professor Tasso. Isso não enfraquece, de certa forma, pode enfraquecer, de certa forma, a Operação Lava Jato? Sem dúvida, eu acho que enfraquece, mas eu te diria o seguinte, até vou arriscar uma hipótese controversa, mas, e isso tem vários indícios, desde das gravações do Delcídio e outros mais, há uma preocupação generalizada no establishment político brasileiro, não estou falando só do PT, mas de todo mundo, com a Lava Jato. Sim. E uma ideia de tentar acabar com a Lava Jato. Uhum. Quem sabe um excesso, deixar ocorrer um excesso por parte do Ministério Público. Se o governo fosse tentar acabar com a Lava Jato, o custo político seria muito grande. Sim. Se o Temer resolvesse acabar com a Lava Jato. Mas daqui a pouco os caras fazem uma barbeiragem dessas e fica mais fácil de tu acabar com a Lava Jato. Sim. Por causa justamente do tipo de postura dos investigadores. Deixa pisar na bola que ela mesmo se enfraquece. Exatamente. Seria isso, professor? Eu me recordo quando da Operação Rodan aqui no estado, era o governo Ieda, um dos procuradores, que agora não vou me lembrar o nome dele, usou a expressão, e não vai ter moleza para ninguém. Isso aí gerou uma controvérsia tamanha, pela pressuposição de que sempre há uma moleza para o operador político diante do aparelho judiciário ou do Ministério Público. Eu concordo com todas as teses e hipóteses que o Tarson ressaltou aqui e queria entrar num debate que me parece profundo. As instituições, elas são compostas por blocos ideológicos. Certa vez alguém me perguntou na TV Internacional, o Itamaraty é um órgão técnico? Isso é um negócio absurdo. O Itamaraty tem, no mínimo, 2 linhas históricas que se degladiam a vida inteira. Agora, a gente tem, visivelmente na Lava Jato, um bloco ideológico que tem vinculações N distintas, mas que tem uma concepção liberal do Estado brasileiro. E que identifica nessa relação empresa-Estado um eixo permanente de supostos e possíveis atos criminosos. E tem, na Lava Jato, o seu objeto maior de visibilização, ou seja, torna visível para o grande público que, ainda que seja difícil provar, todo mundo sabe que há algum tipo de esquema de beneficiamento, etc. Correto? Uhum. Por quê? Porque era mediante carta-convite na Petrobras. O que ninguém explica, e precisa ser explicado, é que, nesse nível de complexidade industrial, ou tu forma o oligopólio brasileiro, ou você abre o mercado para empresa estrangeira. Não tem o que fazer. Não tem como ter livre concorrência de plataforma. A não ser que a gente aceite não gerar emprego direto em Rio Grande e contratar emprego em Taiwan ou em Singapura. E nesse nível de complexidade, a formação de oligopólios cartelizados, essa relação político-empresarial, ela, infelizmente, ela atravessou vários governos, inclusive o anterior. Mas daí uma teoria conspiratória de um caixa geral da corrupção, e aí fazer ensaios de ciência política que, pelo amor de Deus, são tenebrosos, como propinocracia, governo de coalizão corrompida, deturpada, quase que houvesse uma ilegitimidade do exercício do poder, sendo que as pessoas foram eleitas e tem que ser julgada pelos fatos, não pela ilação de um grupo de jovens dedicados, geniais, etc., procuradores. Porque ninguém está julgando o mérito deles passar em concurso, assim que eles não têm soberania popular para julgar o sistema político brasileiro. Deixa eu resumir para ver, quem está em casa às vezes não entende talvez algum termo, é um julgamento político. Sem dúvida. Também é político. Também é político. Também é político. Se for só político, seria, no meu entendimento, intragável. As pessoas não iam engolir, não iam aceitar. Uhum. Se não tivesse o Estado brasileiro como alvo e os seus operadores políticos, não teria tamanha reverberação. Se não tivesse o governo do PT, com o partido de governo, não é partido único, partido de governo, é uma coalizão ampla, 14 partidos chegou a ter. E basicamente, supostamente na denúncia entrando num esquema já constituído, onde ele seria aquele chama de economia política novo entrante, se a hipótese do MPF está correto, não seria talagável, não daria para engolir, mas também é política. Bom, numa eventual prisão de Lula, tá? Nessa hipótese, qual é o efeito imediato no país? A gente estava falando fora do ar aqui, eleições municipais, esse tema já entrou na disputa municipal. A gente está pensando em 2018 já, pesquisas foram feitas, né, durante o processo de impeachment. E aí? Então, aí é que eu vejo, porque o fato de ser um julgamento político realizado numa esfera jurídica,
o fato de serem juízes e promotores que aparentemente não têm um alinhamento político dá legitimidade ao que eles estão fazendo, porque, enfim, eles não são políticos e os políticos é que são os caras errados, os caras maus, eles estão tentando limpar o país. Mas não há dúvida de que as ações têm um impacto político e elas são desenhadas para ter impacto político. Eu acho que se você olhar, no caso das eleições de Porto Alegre agora, como é que estava a configuração dos candidatos antes da denúncia e depois da denúncia, você vai ver que o Raul caiu 2 pontos, a Luciana caiu 2 pontos, o Melo cresceu e o Marquesa cresceu. Quer dizer, e cresceram não porque tiraram votos dos outros, aumentou o número de votos indecisos, e o número de eleitores indecisos e o número de voto branco e nulo. Ou seja, a denúncia ela teve um impacto sobre as eleições, e não é só na de Porto Alegre, na de Caxias, no Brasil inteiro, os candidatos do PT são prejudicados por essa denúncia. Então, tem um componente político no mau sentido de que ações que supostamente são para combater a corrupção acabam sendo ações que incidem sobre a soberania popular e as decisões democráticas dos processos eleitorais. Isso eu acho que é muito complicado do ponto de vista da democracia, porque são players que estão... o judiciário não tem accountability, quer dizer, quem é que controla o judiciário, quem é que controla o Ministério Público? São órgãos que controlam a si mesmos, e eu acho que isso do ponto de vista institucional, é um problema sério para o Brasil. Não é à toa que, esses dias eu vi um estudo, que a justiça brasileira é a justiça mais cara do mundo, 1,6% do PIB, maior do que vários outros países todos, é o custo da justiça brasileira. Por quê? Porque os juízes foram ganhando um poder e foram ganhando um prestígio, uma capacidade de barganhar os seus interesses, que é desproporcional e totalmente inadequada para a sociedade brasileira. E eu acho que isso é que não está sendo discutido, não está sendo refletido nesse momento. Professor Bruno? Eu queria pegar a carona nisso e voltar para o tema do Lula em específico. Tomei um susto absurdo quando eu soube que a ministra Carmen Lúcia é a única dentre os pares que não vai com motorista para o trabalho. Morando no plano piloto em Brasília, que as avenidas têm 4 mãos, 4 vias para cada lado. Isso conforma um estamento, correto? Conforma um estamento quase que intocável, aonde o saber jurídico como quase que confirma a si próprio, legitima a si próprio. Isso é, no mínimo, muito perigoso. Eu diria que se tem uma fração de classe em ascensão, são os operadores jurídicos em nível federal brasileiro. Não tenho dúvida disso. Nos estados também. A gente sabe aqui a Pindaíba, que é o Caixa do Rio Grande do Sul, e a verba do judiciário, como ela é intocável. Ponto. Em relação à possível, suposta, não só a denúncia, a denúncia por Sérgio Moro, mas possível prisão de Lula, eu avaliei isso hoje por outro veículo, no outro sentido. Não sei se a senhora vai concordar, a gente está aqui para debater. Isso entrega ao Lula e ao seu legado a legitimidade que estava sendo esvaziada, perdida nesse debate de contra o golpe, apesar do governo do PT. Ou contra, vou ser muito sincero, contra o golpe, apesar do segundo governo Dilma, que era quase indefensável. Quando ela indica Joaquim Levy para a Fazenda, a legitimidade do segundo turno se esvai, se escorre. Então, também essa Operação Lava Jato está repolarizando o país, está polarizando o país de novo, em cima de um líder carismático, sem debater a dimensão programática. E também concordo, a gente está, me permito fazer analogia louca, a gente está numa Operação Café Filho, como em 54, e aonde Getúlio termina se matando, não pelos seus erros, sim pelos seus acertos. A responsabilização do período de Lula e Dilma à frente do Poder Executivo é pelos acertos, sim, e não pelos erros. Embora os erros tenham sido criminalizados. Bom, eu vou pular algumas aqui para a notícia, mais recente. Nessa semana, a Câmara tentou votar uma emenda que dava anistia, perdão, a quem cometesse crime de Caixa 2. A reação de partidos como o PSOL e a Rede fizeram os deputados do chamado Centrão, essa novidade tem agora, e nem tão nova assim, recuarem. Mas, a qualquer momento, o assunto pode voltar à pauta. Isso não é um indício de que a intenção é acabar com a Lava Jato, ou fragilizar de alguma forma? Tudo isso acontecendo e vem uma proposta dessa. Eu acho que dá para olhar isso de 2 formas diferentes. Assim, primeiro, há uma intenção generalizada, e eu acho que no próprio discurso do Temer isso fica claro, de acabar com as investigações.
A Lava Jato ela foi muito instrumental no sentido de que ela ajudou a derrubar um governo e ajudou a deslegitimar toda uma parte do espectro da esquerda do ponto de vista político. Por isso que eu acho, inclusive, que não sei se vão prender o Lula, porque o prejuízo político que já causaram para o Lula já está dado. Quer dizer, o Lula e o PT perderam grande parte do seu potencial eleitoral nesse processo. Então, eu acho, inclusive, que essas alturas do campeonato, se não prenderem ele, não vai fazer grande diferença, porque o estrago, do ponto de vista político, já está feito. E, inclusive, acho que tem esse risco que o Bruno estava mencionando, de que, se prenderem ele, inclusive, vitimizá-lo e torná-lo mais forte. Por isso que eu acho que não prenderam até agora. Então, nessa medida, eu acho que o cenário que se coloca é muito mais um cenário de busca de reduzir o ímpeto investigatório, na medida em que o efeito para o qual ele foi desenhado já foi dado. Sim. A ninguém interessa mais investigações, por quê? Porque o Zé Serra falaram dele, porque o Temer falaram dele, porque, quer dizer, tem todo um conjunto de gente que hoje está no governo que, se as investigações forem mais além, vão ser atingidos. Então, eu creio que a Lava Jato está com os dias contados. Professor Bruno? De novo, tendo a concordar com tudo que o Tarson falou, em relação a essa tentativa de votação do Caixa 2, de não ser criminalizado, na madrugada de segunda-feira, eu tenho uma análise mais estrutural. Eu acho que é da natureza da democracia indireta, com descontrole, que o legislador tenda a, não é uma natureza, ele tende a, tem uma crase aí, Sim. legislar em causa própria. Não só o legislador indivíduo, ele, os seus grupos de financiadores, seus operadores de confiança, as suas redes de relação de interesse direto. Sim. Isso seria, porque, qual que é a equação da democracia? Isso é um debate muito profundo, né? No meu entendimento, é diminuir a distância entre representante e representado. Entre eleitores e eleitos, governantes e governados. Diminuir essa distância e aumentar o controle dos que indicaram sobre os indicados. E ocorre justamente ao inverso. Então, de novo, enquanto a gente não debater de forma muito séria e muito programática alguma espécie de mini-reforma que tenha elementos de democracia direta e participativa, viveremos à mercê de cardeais da política, gênios do mal como Eduardo Cunha, etc, etc. E quem quiser governar vai ter de contar com esse tipo de operador político. A não ser que arrisque o seu governo, o seu mandato e a instituição com um governo popular. Mas aí a coisa fica tensa mesmo. Sim. É você fazer um programa de governo com reformas mais radicalizadas e contar com a mobilização social para garantir sua política. Apesar de não ter maioria no parlamento. Em geral, não acaba bem. Mas é um risco que são as escolhas que eu não teria. Eu teria esse tipo de escolha. Bom, então, dessa nossa conversa, seguimos orando, clamando por reformas. E quando elas vão acontecer? Essa é a pergunta que fica para uma outra oportunidade, professor. Infelizmente, não temos tempo, mas está na pauta. A gente volta a discutir pensando reformas neste país, né?